Então, se nós formos analisar ao longo da história, nós vamos ver que em 7 décadas, muito pouca coisa foi investida, feita e descoberta para tratamento da tuberculose. Aqui cabe um comentário sobre os investimentos da indústria farmacêutica. Muito pouco investimento da indústria farmacêutica ocorreu nesses 70 anos. Então, hoje a tuberculose vive o que eu chamaria um momento muito especial, em que grandes casas farmacêuticas, reconhecendo o peso, a carga, a mortalidade, o isolamento, o afastamento do mercado de trabalho de grandes populações na fase mais produtiva da vida, ou seja, se nós pensarmos que nós estamos falando de uma doença que atinge fundamentalmente pacientes entre 20 e 40 anos de idade, nas fases mais produtivas da vida desses indivíduos, grandes investimentos têm sido feitos com a participação da grande indústria farmacêutica, como nós podemos ver nesse slide que aqui está, onde nós temos hoje 7 moléculas novas em estudos em diversos momentos de ensaios clínicos para a tuberculose. Então, por exemplo, nós temos a participação de indústrias como a Sanofi Aventis, como a Bayer, como a Tibotec, como a Otsuka no Japão, a Global Alliance for TB Development, que é um organismo supranacional que congrega ensaios clínicos e tende a dar resposta de novos medicamentos, a Sequela, a Pfizer, a AstraZeneca. Então, hoje, basicamente, esses grupos farmacológicos, como por exemplo a rifampicina, que é um derivado da rifampicina, com a grande vantagem de ter uma meia-vida bem mais longa. Ela é um fármaco que tem sido utilizado, ela já está demonstrado como um fármaco que pode ser utilizado de maneira intermitente, exatamente pela sua meia-vida bastante maior do que a rifampicina, tem sido utilizado em estudos de fase 3. A moxifloxacina, dentre os derivados da quinolona, também tem sido estudo de fase 3, que eu vou comentar a seguir. E o que há de novo para formas resistentes, aí sim nós temos coisas novas, são essas moléculas, a chamada diarilquinolina, que é o TMC 207, inclusive com a participação do nosso site aqui no Brasil, que é o site do Centro de Referência Hélio Fraga, onde nós trabalhamos. Nós estamos desenvolvendo, terminamos agora o arrolamento de pacientes no ensaio clínico de fase 2B. E esse outro fármaco, que é um derivado imidazólico, que é o PA824, com ensaios clínicos de fase 2 também. No Brasil não faz parte desse ensaio clínico. As Filipinas é o país que tem incluído o maior número de pacientes. São os 2 fármacos que eu poderia, nesse momento, informar como os mais promissores, aqueles que têm uma grande chance, através dos resultados até o momento publicado, de serem aprovados para uso compassionate a partir de 2011 pelo FDA. Então, portanto, nós poderíamos até esse momento resumir essa apresentação dizendo que os desfechos dos ensaios clínicos para tuberculose nos últimos 50 anos, eles foram desde a identificação de fármacos eficazes, cujo desfecho era reduzir mortalidade e melhorar o paciente clinicamente. Depois evoluíram para a prevenção da emergência de resistência, portanto o desfecho esperado era a conversão bacteriológica, sobretudo no final da fase intensiva de tratamento. Evoluíram mais ainda para a taxa de cura, ou seja, quanto converte e quanto impede a recidiva. E hoje, na verdade, o que nós buscamos é a redução dos esquemas de tratamento, a maior taxa de cura, a prevenção da emergência da resistência e a não emergência de recidiva. Então, esses são os desfechos buscados pelos ensaios clínicos em desenvolvimento nesse momento. Então, em termos de ensaios clínicos, eu já fiz a referência, todo mundo sabe que em termos de dar resposta se um medicamento é ou não aplicável clinicamente, são os estudos que começam de fase 1, que são aqueles ensaios de segurança em doses, um número pequeno de voluntários sadios, para os estudos maiores de fase 2, que são aqueles que são realizados para avaliar a segurança e eficácia em pacientes doentes, efetivamente, os ensaios de fase 3, que já rolam um número maior de pacientes para os quais aquele fármaco é dirigido, e os chamados estudos de fase 4, que são
muito pouco, na verdade, investidos hoje, que são os estudos chamados pós-marketing, a partir do momento em que o remédio ou medicamento já está disponível, e esses estudos de fase 4 têm o objetivo de demonstrar a segurança e eficácia do medicamento. Então, em termos de estudos novos, nós gostaríamos de fazer comentários sobre alguns deles. Esse é um estudo de fase 3, ao qual eu me referi, com a utilização da gatifloxacina, substituindo o etambutol, em regime de 4 meses de duração. Esse é um estudo que ainda está em desenvolvimento, vai rolar um número grande de pacientes e tem como objetivo mostrar se será ou não possível reduzir o tempo de tratamento de 6 para 4 meses. Igualmente, os estudos com a moxifloxacina são estudos hoje em desenvolvimento no mundo. O maior ensaio hoje em desenvolvimento chama-se o estudo REMOX, e o estudo REMOX tende o objetivo a mostrar igualmente se com uma taxa de conversão ao final da fase intensiva de tratamento, ao final do 2º mês de tratamento, se os resultados permitirão reduzir o tempo de tratamento de 4 para 6 meses. É um estudo de 6 meses, para 4 meses. Esse é um estudo que ainda vai durar até 2013, com uma amostra bastante grande, é um ensaio clínico multicêntrico internacional. Os desfechos são exatamente quanto fale e quanto recidiva, comparando 4 para 6 meses de tratamento com a moxifloxacina, substituindo ou a isoniazida ou o etambutol. Então, é um estudo chamado de não inferioridade. O arrolamento está em aproximadamente 1/3 parte dos pacientes e ele tem uma duração, como eu disse, até 2013. Portanto, até o momento, os resultados preliminares não nos autorizam a reduzir o tempo de tratamento de 6 para 4.